Em 2019, quase 52% da população brasileira era formada por mulheres. Apesar de maioria, elas ainda precisam enfrentar desafios e o preconceito para ocupar cargos de liderança em diversas áreas. O Caminhos da reportagem de hoje vai contar a história de mulheres que se destacaram na magistratura, nas artes, na ciência, nos esportes e na área social. E vai mostrar quais os principais entraves para que a igualdade entre homens e mulheres seja realidade. Elas assumem muitas vezes tripla jornada. Saem para trabalhar, cuidam da casa, dos filhos. Há também aquelas que sustentam seus lares sozinhas. Desde 1975, a Organização das Nações Unidas oficializou o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres, mas a data já era celebrada desde o início do século XX. Muitos historiadores relacionam o 8 de março com o incêndio de uma fábrica nos Estados Unidos, onde morreram mais de 100 mulheres, grande parte de origem judia. A partir daí, protestos sobre as más condições enfrentadas pelas mulheres na Revolução Industrial começaram a ganhar espaço. Mais de um século depois, mulheres seguem em busca de igualdade de oportunidades e na luta por reconhecimento. Em várias áreas, elas ainda encontram obstáculos. No esporte de alto rendimento, não é diferente. A paixão pelo esporte veio na infância. Com 4 anos, Laís já ensaiava as primeiras acrobacias. Eu fui fazer uma visita onde meu irmão fazia judô e bem do lado tinha um ginásio de ginástica e eu acabei me apaixonando. Vi as meninas lá pulando, fazendo os mortais, fazendo coreografia e eu me empolguei. Foi assim que a ginástica surgiu na minha vida. Very big vault. She's certainly Como atleta de alto rendimento, Laís participou de 3 Olimpíadas com a ginástica olímpica brasileira. Ela relembra que os tempos de competição não foram fáceis. Eu acho que a gente teve momentos que foi de muito sofrimento, sem essa ajuda psicológica, muito na pressão, né, para conquistar esses resultados. Eu ainda tenho muito amor, eu faria e tal, mas não sei se eu deixaria meu filho, por exemplo, ir para um alto rendimento da vida. Após trocar a ginástica pelo esqui em 2014, Laís sofreu um acidente nos Estados Unidos, enquanto se preparava para os Jogos Olímpicos de Inverno daquele ano. Ela ficou tetraplégica. A sensação que eu tenho é que eu vivia dentro de uma casquinha de ovo, feita para fazer aquele tipo de repetição dentro do ginásio, de correr atrás de um corpo perfeito, de séries, coreografias perfeitas, e de repente eu me vejo sem os movimentos, voltando para um bairro totalmente pobre na cidade onde eu nasci. Demorou um pouco para cair essa ficha. Hoje, Laís ministra palestras, conta suas experiências e fala um pouco sobre a sua vida pessoal. Quando eu era pequena, foi um abuso sexual, sabe? Me passaram a mão, o cara me colocou sentada no colo dele. O outro caso foi que eu apanhei de um cuidador, e foi agora, de 7 anos para cá. Nas redes sociais, ela mostra um pouco de sua rotina. Eu tento, no mínimo mesmo, pelo menos um dia postar uma foto, ou mostrar um posicionamento que eu tô na cadeira, sabe? Às vezes parece que se colocar mais uma peninha em cima do meu carrinho, não vai dar para aguentar.
Mas é isso, a gente vai levando, eu vou tentando mostrar um pouquinho do que é a Laís Souza. A gente está conquistando aí, pouco a pouco, né? Tem bastante para comemorar, mas ainda tem mulheres que com essa pandemia tá apanhando em casa. Então acho que a gente não pode relaxar em nenhum momento, sabe? Contemporânea de Laís no esporte de alto rendimento, a ex-nadadora Joana Maranhão relembra como foi difícil a vida de atleta. Eu fui uma pessoa que viveu no mesmo ambiente dos 3 aos 30 anos, então eu passei a minha puberdade dentro da natação, de todos esses questionamentos de mudança de corpo, objetificação do corpo da mulher atleta, coisa que meninos na mesma idade que eu não passavam, e isso é muito naturalizado até pela comissão técnica, mas são coisas que só começam a gritar conforme você vai realmente amadurecendo, porque o que é dito pra gente é que a gente tem que treinar enquanto homem, fazer força enquanto homem, o que nada mais é uma confusão de conceitos, porque o que quer se passar é que essa peneira do alto rendimento, ela requer que você tolere dor física, que você, vá para o seu máximo, trabalhe com o seu limite. Isso não tem nada a ver com gênero. E foi no ambiente da natação que Joana enfrentou a violência sexual aos 9 anos. A ex-atleta foi inspiração para a lei que leva seu nome e que determina que o prazo para a prescrição de crimes sexuais contra crianças e adolescentes só comece a contar quando elas completarem 18 anos. O abuso sexual, ele se alimenta de silêncio e de sombra. E como a grande maioria das vítimas, eu me calei também por muitos e muitos anos. Eu nunca me entendi como atleta primeiro e ser humano depois, mas a gente tem que pensar que existe um sistema por trás. Então eu compreendo atletas que têm medo, porque não é à toa que atletas que se posicionam como eu fui são retaliados, gente. Então é por isso que a gente precisa estar atuando cada vez mais enquanto comissões, comissão de atletas, grupo de atletas, movimentos do setor esportivo, e não um único atleta gritando, Para Joana, 8 de março é uma data que une dois polos. Eu acho que a gente pode sim comemorar e compreender que ainda é preciso fazer muito mais, Não há problema algum em comemorar essas pequenas vitórias. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Se no esporte a luta das atletas pelo reconhecimento é grande, o que dizer de mulheres que alcançaram altos postos dentro do sistema judiciário? Apesar de, na minha família, eu ter inaugurado a profissão jurídica, eu, desde o colegial, já me inclinei pela área jurídica. Eu fazia testes vocacionais e sempre apontavam a área jurídica. Foram quase 30 anos atuando como advogada antes do convite para o Tribunal Superior do Trabalho. Tomei posse no ano dia 21 de julho de 2001, como ministra do TST, e figurei em primeiro lugar na lista sextupla, organizada pelo Conselho Federal da Ordem, e também em primeiro lugar na lista tríplice do TST. Há 20 anos no TST, a ministra foi a primeira presidente da corte. Mas a importância desta contingência histórica de ser a primeira mulher presidente reside no valor simbólico, que a imagem de uma mulher no comando da justiça do trabalho brasileiro é capaz de oferecer a milhões de mulheres e de meninas por todo o Brasil. Por quê? Porque transmite a mensagem de que todas são capazes de realizar projetos profissionais se dedicarem, se tiverem empenho naquilo que fazem. A ministra ressalta a necessidade da implementação de mudanças trabalhistas como parte da busca pela isonomia entre os gêneros. Uma dessas alterações seria a implementação da licença parental, em que homens e mulheres poderiam dividir o período correspondente hoje à licença maternidade. A mulher, ao invés de se afastar entre 4 e 6 meses, ela vai se afastar 2 meses. O restante do período, o marido se afasta. Então, os encargos são os mesmos. Apenas o empregador vai poder ter a trabalhadora mais tempo disponível, com afastamento por um período inferior. E isto vai equalizar o critério de admissão.
também na Justiça que outra magistrada, a juíza do trabalho Marta Reinfeldt, alcançou um posto de destaque. Eu tinha 24 anos quando eu fui juíza no Paraná. Então, assim, alguns desafios eu enfrentei, fui testada. Uns advogados mais experientes, mais maduros, homens. Atualmente, a juíza preside o Tribunal de Apelações da Organização das Nações Unidas, a ONU. É a primeira brasileira a ocupar o mandato, que tem duração de 1 ano, mas a sua atuação na ONU se estende até 2023. Não está consolidada ainda quando se trata de posições estratégicas, posições de decisão, posições de poder. Até hoje existe uma filosofia, uma cultura predominante machista na nossa sociedade. Aquela filosofia machista arraigada de que a mulher vai ficar no lar, que a mulher vai ficar sempre submissa, não favorece nem a mulher, logicamente, mas nem ao homem, porque o homem se coloca numa posição muito passiva, muito estável, muito estática. Então, ele mesmo deixa de progredir, porque ele está ali numa zona de conforto que é garantida por um status quo de cultura machista. A microbiologista Natália Pasternak construiu parte de sua carreira dentro da universidade, mas em outra área, a biologia. Eu fiz 3 anos de direito, não curti muito, e daí eu prestei o meu segundo vestibular, então, para biologia, e quando eu entrei na faculdade de biologia, eu me achei. Eu acabei fazendo realmente a minha especialização em genética molecular de bactérias, no departamento de microbiologia aqui do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Então foi lá que eu fiz meu doutorado, meus pós-docs, que eu fiz toda a carreira acadêmica. Quando decidiu trabalhar com comunicação de ciência e fundou um instituto, se deparou com um ambiente mais hostil. Porque você tá lá na TV falando de ciência, explicando o que é uma vacina, como que ela é feita, por que a vacina é importante, e tem gente comentando que a sua maquiagem tá errada, que você não sabe fazer as sobrancelhas, que essa blusa você usou a mesma na semana passada. É só dando risada dessas coisas. Aí tem a outra parte que é um pouco mais pesada, que é a parte de como uma mulher deve se comportar em público. Então, quando eu falo grosso na TV, quando eu levanto a voz, quando eu sou mais incisiva, nossa, daí chove comentário de ai, que deselegante, ai, como ela foi agressiva. Isso são adjetivos que são usados exclusivamente para desqualificar mulheres. 8 de março é uma data para lembrar. Essa data ela tem que vir recheada de história. E essas histórias têm que ser bem contadas para as nossas filhas, para as nossas meninas, para as nossas moças jovens, para elas entenderem que esse movimento, ele é um movimento que tem um começo, que foi sofrido, que muitas mulheres lutaram para que a gente tenha essa independência que a gente tem hoje, para que a gente tenha essa autonomia que a gente tem hoje. Do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, publicado em 2020, mostrou que 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. Foram consultados homens e mulheres de 75 países e territórios. Metade dos entrevistados afirmou que líderes políticos masculinos são melhores que femininos e quase 30% consideram aceitável que um homem bata em sua esposa. Durante muito tempo, Josiane viu o pai acolher mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu sempre falava, ai pai, quando eu crescer eu quero ser como o senhor. E ele falava, assistencialismo não é profissão. E entrei primeiro na área do direito, né? Quando eu sabia o que eu queria, eu joguei tudo pro ar e falei, agora eu vou ser assistente social. E fui fazer uma faculdade
bem na época que a Lei Maria da Penha, há 15 anos atrás, estava sendo implantada aqui no Brasil, né? E quando eu entrei na faculdade, eu me identifiquei. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Ela atua no projeto Reviva, em parceria com outra iniciativa, o Bem Querer Mulher, na Zona Leste de São Paulo. O pedido de ajuda pode ser feito por telefone. Eu durmo 1h30 por noite, porque eu socorro as mulheres 24 horas. Elas podem ligar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, não importa a hora, eu vou estar ali acordada. Em 11 anos já atendeu mais de 38 mil casos de violência contra a mulher e os números continuam aumentando. Antes da pandemia, nós estávamos assim em torno de 350 a 400 mulheres. Pós-pandemia, nós estamos quase 800 mulheres. Nós estamos com 6 psicólogas. O abuso infantil aumentou praticamente 200%. A violência contra o idoso, digamos, o neto sendo violenta com essa avó, o filho, que é usuário de drogas, sendo violento com essa mãe. Então, aumentou muito, assim, foi 300%. Josiane deixa um recado para as mulheres. Não entregue a sua felicidade na mão de outro. E não tenha medo de denunciar, não tenha medo nunca de denunciar. Foi por meio da solidariedade que a pernambucana Maria da Glória entendeu seu lugar no mundo. Órfã e com pouco estudo, desde pequena ela auxiliava o pai adotivo a tirar crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade das ruas de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde foi criada. É esse homem que me ensinou, enquanto ele viveu, né, toda essa coisa, né, esse sentimento que é florido, de pegar, de ajudar, porque tinha bens e ele vivia ajudando as pessoas mais humildes e empregando na fazenda dele, e eu sempre com ele. Em 1970, Maria da Glória se mudou para Brasília com o marido e os 3 filhos. Apesar do pouco tempo na capital e com dificuldades financeiras, a bordadeira começou a acolher crianças. A casa de Dona Maria da Glória chegou a ter 85 crianças. 2 foram adotadas formalmente. Em 1982, fundou o Lar da Criança Padre Cícero, em Taguatinga, no Distrito Federal. Por esse levantamento que meus filhos fizeram, nos arquivos, tem mais de 2.500 que já passaram pela nossa casa. Hoje, a instituição recebe apenas bebês de até 2 anos de idade e tem capacidade para acolher 25 crianças. Faria tudo de novo. Se Deus me der a oportunidade de vir, como as pessoas dizem que a gente volta, eu vou voltar, mas vou fazer tudo de novo. Desde a infância, a capixaba Elisa Lucinda adorava declamar poemas, mas aos 17 anos teve que abandonar os palcos e seguir outra profissão. Meu pai falou, não, Elisa, você vai fazer comunicação. Você vai ter que estudar fora do Espírito Santo, vai ter que morar no Rio de Janeiro. E ele me convenceu, você fala tão bem, você escreve tão bem, você vai ser uma jornalista bem bonita na televisão brasileira, aí você vai poder ser uma jornalista para falar seus pensamentos inovadores. Ele foi na minha fraqueza. Ela chegou a trabalhar como repórter, mas percebeu que seu lugar era outro. A poesia é tão importante para Elisa Lucinda que ela fundou a Casa Poema no Rio de Janeiro, um espaço para a realização de oficinas e saraus.
Na minha prosa tem poesia, na minha conversa, se puder, eu quero pensar poeticamente, eu gosto das palavras, escolher palavras, eu amo namorar com palavras, escrever coisas bonitas para o meu amor receber. Palavra poética está na minha vida entranhada, as pessoas me chamam para fazer um filme e ficam, Elise, o texto é poético, para me atraírem, sabe? Com 11 livros publicados, diversos trabalhos em filmes, peças de teatro e novelas, Elisa Lucinda conta que sofreu muito preconceito. Ser um corpo, né, uma mulher negra, numa sociedade que tem em seu passivo, em seu passado, em sua construção, quase 400 anos de escravidão, de escravização, de sequestro de gente, de tráfico humano. É muito difícil. Essa sempre foi a grande toada brasileira. Uma toada dolorosa, que comove pouco o brasileiro em geral. Cuidado, moço, que às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Ela fez dos livros ferramenta para expressar seus pensamentos. A mineira Conceição Evaristo se apaixonou por eles ainda na infância. Brinquedos era uma coisa rara, passear era uma coisa muito rara, né? Viajar muito menos. Então o livro ele vem preenchendo assim um vazio. Desde a escola eu tive a felicidade de fazer meus primeiros anos primária, a escola tinha uma biblioteca muito boa. Segunda filha de 9 irmãos, a escritora foi criada pela mãe e por uma tia. De origem pobre, Conceição trabalhou como empregada doméstica e lavadeira. Foi a primeira da família a conseguir um diploma universitário. Quando eu terminei o meu normal em 71, já também acima da idade, eu fui para o Rio de Janeiro e fiz o concurso para magistério. Foi um momento muito difícil, que era um momento que eu não queria sair de Belo Horizonte, eu nunca tinha saído de casa. Minha família passava também por um processo muito difícil, que foi o momento da desfavelização. Com os estudos vieram os primeiros escritos, vários publicados na série Cadernos Negros. Mas apenas no início dos anos 2000, ela publicou seu primeiro livro, Ponciá Vicêncio. Em 2019, Conceição foi homenageada pelo Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira. Eu quero abrir caminhos. Enquanto eu não ganhei o Jabuti, essas pessoas não acreditaram que estavam diante de uma escritora negra. Reconhecida como uma das escritoras brasileiras mais importantes da atualidade, Conceição afirma que as barreiras enfrentadas ao longo da vida são combustível para suas obras. A minha escrita ela é profundamente contaminada pela minha condição de mulher negra, né? Quando eu me ponho a criar uma ficção, eu não me desvencilho daquilo que eu sou, né? As minhas experiências pessoais, as minhas subjetividades, né? O lugar social que eu pertenço, isso vai vazar na minha escrita de alguma forma, né? Nada nos é oferecido, eu acho que tudo é uma conquista. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei. Se o que eu faço, o que eu falo, de alguma maneira, é combustível para que essas mulheres embarquem em suas lutas, assim, eu me sinto extremamente honrada. E eu acho que esse ciclo é uma puxando a outra. Até o fim, mulher do fim do mundo. A luta das mulheres ela não começa no dia 8 de março, né?
A luta das mulheres talvez seja uma luta que vem em progressão durante todo o caminhar da humanidade. Eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Hoje, a gente vota, a gente estuda, a gente assume posição de poder, a gente é livre para exprimir nossa sexualidade da maneira que a gente quiser, mas a gente ainda tem muito caminho pela frente para conseguir realmente uma igualdade que não é só uma igualdade no mundo do comércio, dos negócios, da academia, é uma igualdade cultural, onde as pessoas não esperem determinado comportamento de nós só porque a gente é mulher. Até o fim eu vou cantar, eu quero cantar, eu quero é cantar, eu vou cantar até o fim, la 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 la. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o